Nesse vídeo vamos dar continuidade à prova da segunda fase da 15ª Olimpíada Brasileira de Biologia, questões 51 a 100. A questão 51 disse que algumas plantas, como o arroz, por exemplo, em dias quentes têm problemas, com as altas temperaturas, são obrigadas a fechar os estômatos para evitar perda excessiva de água por meio da transpiração. Através dos estômatos, a planta capta CO2, para usar na fotossíntese e também libera oxigênio produzido na fotossíntese para a atmosfera. E com isso ela mantém os níveis desses dois gases, equilibrado, ali no mesófilo, na região do mesófilo. Com o fechamento dos estômatos, a planta não consegue captar CO2 para usar na fotossíntese e não consegue também liberar o oxigênio que está sendo produzido na fotossíntese, que acaba se acumulando, então, levando ali uma distorção na concentração desses gases. A rubisco, que é a enzima responsável pela fotossíntese, ela tem tanto atividade carboxilase quanto oxigenase, e isso vai depender da concentração desses dois gases na região ali onde ela está. Se tiver mais CO2, ela vai fazer o ciclo de Calvin normal, enfim, vai produzir açúcar, a partir do CO2. Se tiver mais oxigênio do que CO2 perto dela, ela vai fazer a função oxigenase e ela vai, na verdade, levar a planta a um processo conhecido como fotorrespiração, que é um processo que para a planta é menos interessante. Quando a rubisco carboxila o CO2, ela forma um composto chamado ácido 3-fosfoglicérico, que pode seguir o ciclo de Calvin normalmente, porque é um composto de 3 carbonos, eventualmente vai formar ali glicoses de 6 carbonos. Na fotorrespiração, na função oxigenase dela, ela vai formar um composto de 4 carbonos, o glicolato, que não consegue seguir o ciclo de Calvin comum, normalmente, e depois a planta vai ter que investir energia para pegar algum desses carbonos que ela perdeu nesse glicolato de volta para tentar recuperar e voltar para o ciclo de Calvin. Esse tema é bem recorrente nas provas da UBB, já caiu em outras provas, já coloquei recomendações de leitura, inclusive essa página que eu já recomendei em vídeos anteriores, que é a página da Khan Academy, sobre fotorrespiração. Um texto bem legal, vou colocar de novo o link para ela para quem quiser se aprofundar um pouquinho. Repara que além da questão do fechamento dos estômatos, que algumas plantas fazem, a rubisco em altas temperaturas também tem uma afinidade aumentada pelo oxigênio, que ainda intensifica mais a fotorrespiração dessas plantas em temperaturas muito quentes. Para evitar a fotorrespiração, algumas plantas desenvolveram adaptações da fotossíntese, que a gente conhece como C4 e fotossíntese CAM, que é o metabolismo ácido das crassuláceas. Esse link aqui tem link para. Esse texto tem link para as duas. Para a pessoa estudar as duas formas de fotossíntese. Então recomendo que cliquem aí e leiam um pouquinho mais sobre isso. Um esqueminha aqui comparando a fotossíntese normal, o ciclo de Calvin normal, a rubisco pegando o CO2 e transformando em ácido 3-fosfoglicérico, e na fotorrespiração, por conta daquilo que a gente já discutiu ali, formando ali fosfoglicolato que vai ser perdido eventualmente, então a planta vai ter que gastar energia para recuperar um pouco desse CO2. O arroz, apesar de ser uma gramínea da família Poaceae, e essa família tem quase todas as plantas que a gente conhece que tem fotossíntese C4 estão nessa família, o arroz é uma gramínea que faz fotossíntese C3, assim como o trigo, então são exceções, dentro dessa família. Portanto, ela não tem adaptação para lidar com o problema da fotorrespiração, por isso ela sofre com esse problema. Ainda dentro desse tema, são características das plantas C4, elas apresentam anatomia crans, a reação da rubisco com o oxigênio, que é o problema, é indetectável porque essas plantas vão ter justamente essa estratégia C4 para evitar que a rubisco fique em contato com o oxigênio, para ela não entrar na função oxigenase dela. Elas vão dar um jeito de, no ambiente onde a rubisco está, sempre esteja com mais mais dióxido de carbono do que oxigênio, para que justamente a rubisco siga a função carboxilase normal. E também apresentam pep-carboxilase em células mesofílicas. Essas são características das plantas C4. Esse aqui é o ciclo C3 normal, padrão, CO2, rubisco, carboxilase, ácido 3-fosfoglicérico vira açúcar, glicose, Nas plantas C4, o vaso condutor vai estar envolvido, por uma bainha, que eles chamam de bainha vascular, que vai ter também células do mesófilo ali associadas, e nessas duas células aqui vai estar acontecendo a fotossíntese em duas etapas, por isso que a gente diz que tem uma separação espacial. Vai ter uma etapa da fotossíntese, a fase clara, que vai acontecer nas células do mesófilo, e a fase escura, que é o ciclo de Calvin, vai acontecer na célula da bainha. Na célula do mesófilo, a enzima PEP-carboxilase pega fosfenolpiruvato, liga ali com dióxido de carbono, e forma oxalacetato, que na forma de malato vai para a célula da bainha. Lá é tirado um CO2 que vai para o ciclo de Calvin. O piruvato que sobra dessa reação aqui volta para a célula do mesófilo e na forma de fosfenolpiruvato depois reage de novo com o CO2, PEP-carboxilase, e esse ciclo vai se perpetuando. Desse jeito, a planta garante que nessa região aqui onde está o rubisco sempre vai ter bastante CO2. Ela faz artificialmente isso, Ela gasta energia para que isso aconteça. 52, letra A. A 53 apresentou pra gente aqui alguns tipos de uma célula vegetal, da raiz de orquídea, uma célula de fungo, levedura, uma célula procarionte de bactéria e uma célula de um baço, que é uma célula animal. E algumas estruturas celulares, como mitocôndrias, que vai estar presente em todos esses tipos de células. Cloroplastos você vai encontrar ali na célula vegetal da orquídea, algumas bactérias, cianobactérias, Parede celular, fungos, levedura e célula vegetal pode ter, bactérias também. Membrana plasmática todas elas vão ter. Mas a única que pode possuir todas essas estruturas é a célula vegetal da orquídea.
54, um cientista queria estudar a concentração de prótons em diferentes regiões de um cloroplasto. Num ambiente escuro, ele iluminou o cloroplasto e mediu a variação do pH em duas regiões, no tilacoide e no estroma do cloroplasto, e quis saber se o pH estava aumentando ou diminuindo nessas regiões. Gabarito C. No tilacoide, o pH diminuiu e no estroma, o pH aumentou. Aqui a gente está olhando agora para a cadeia transportadora de elétrons que acontece no cloroplasto, na fase clara da fotossíntese. Repara que aqui, né, a luz está chegando, iluminando aqui os fotossistemas. Aqui é a região do tilacoide, aqui é a região do estroma. Repara que rola a passagem de prótons do estroma para o tilacoide. Isso diminui o pH aqui, e por conta, né, da diminuição dos prótons aqui, aumenta o pH na região de cá. O processo é bem mais complexo, mas eu estou assim, tentando fazer de forma bem simplificada, só para passar a ideia central do processo. Eu gosto sempre de trazer textos clássicos, né, para mostrar aqui nos vídeos. Esse texto aqui é de 75. É possível que a questão estivesse falando desse estudo aqui, embora eu não possa dizer com certeza, mas aqui um dos resultados deles, ó. O pH do estroma, né, ele mediu, né, e, enfim. A iluminação causou um decréscimo do pH no tilacoide, em 1,5, né, unidades ali de pH, e um aumento do pH no estroma, uma unidade. Nesse tópico aqui ele discute um pouquinho mais profundamente, né, os resultados. Quem quiser pausar o vídeo e ler. Eu vou colocar link pro artigo também na descrição, quem quiser ler o artigo inteiro. É bem difícil de ler, mas e eles perceberam que essa regulação estrita do pH na região do estroma é fundamental para a fixação do CO2, né, no ciclo de Calvin. Questões 55 e 56 tem aqui um textinho falando sobre retículo endoplasmático, a relação, né, entre a homeostasia do retículo endoplasmático e os processos celulares, podendo inclusive, né, alguns problemas relacionados ao retículo endoplasmático levar a célula à apoptose. Nesse trabalho ela estava falando especificamente sobre o estresse do retículo endoplasmático, que é o acúmulo de proteínas mal dobradas no retículo endoplasmático, né, que pode levar o retículo a sinalizar para a célula que tem alguma coisa muito errada, e a célula pode tentar corrigir isso, ou, se não tiver jeito, ir para a apoptose, né, que é a morte celular programada. 55 quis saber quais das seguintes situações poderia disparar de forma direta o denominado estresse do retículo endoplasmático. Letra A, presença excessiva de proteínas mal dobradas no retículo endoplasmático. O retículo, em associação com proteínas chaperonas, tem a função ali de pegar proteínas que acabaram de ser sintetizadas, né, e dar ali uma dobrada nelas, né, dar uma empacotada nelas para que elas fiquem na forma como elas vão ser funcionais, né, eventualmente em algum outro local, talvez no próprio retículo ou em algum outro local. Então ele tem essa função de fazer esse empacotamento das proteínas. Quando começa a acumular muita proteína que ele não consegue dar conta, né, é porque tem alguma coisa errada, aí ou a célula corrige isso ou apoptose. O texto que a questão citou é esse aqui, uma dissertação de mestrado de apenas 14 páginas, então é facinho de ler. Vai ter um tópico aqui na página 5 onde vai falar sobre estresse do retículo endoplasmático. E aqui, quem quiser dar uma lida com mais profundidade, aproveita. Esse aqui é o parágrafo que a questão citou, né? O retículo endoplasmático possui ali um ambiente único para dobramento, montagem, formação de pontes de sulfeto e glicosilação de proteínas. E células que produzem muitas proteínas, como por exemplo as células beta-pancreáticas, tem que ter algum sistema ali para manter a qualidade, né? Ter proteína em bastante quantidade, mas sem abrir mão de qualidade. E aí tem esse mecanismo aqui, Unfolded Protein Response, que é justamente o mecanismo que vai garantir que o retículo vai entregar, né, com qualidade essas proteínas, ou a célula vai entrar em apoptose. Leiam um texto aqui para ter um pouquinho mais de informação. Quando os esforços em favor da manutenção da função normal entram em exaustão, o estresse do retículo endoplasmático dispara o suicídio celular, tipicamente por apoptose. 56. A apoptose não envolve a perda da integridade da membrana, desintegração de organelas, levando à lise total da célula. Na apoptose isso não acontece. Na apoptose, se houvesse lise da membrana, né, aconteceria ali uma resposta, enfim, infecciosa, enfim, necrose, né, etc. Portanto, a apoptose não envolve isso aqui. Na apoptose, a célula vai começar a encolher, né, ela vai formar ali algumas estruturas, alguns sinalizadores vão ficar expostos na membrana, ela vai formar esses corpos apoptóticos, né, que é a fragmentação da célula, a membrana que está intacta, mas está sinalizando para fagócitos, por exemplo, macrófagos, né, que aquela célula ali morreu e que ele tem que ali comer essas partes aqui para limpar a região. Basicamente é isso, a membrana em nenhum momento enfim, lisada. A apoptose pode envolver um processo patológico, mas não necessariamente, enquanto que a necrose, sim, é um processo patológico que envolve danos na membrana. A apoptose, não. 57 falou sobre Maria, uma jovem que sofre de intolerância à lactose. Ela começou a sentir alguns desconfortos, diarreia, etc. Foi feito um teste de absorção de lactose, onde é administrada uma determinada quantidade de lactose para a pessoa, né? E depois é medida a glicemia em jejum, 8 horas após. Calma aí. Num jejum de 8 horas, né? E depois a glicemia após a aplicação da lactose, 30 minutos, 60 minutos e 120 minutos após a ingestão ali da lactose. Para saber se a glicemia da pessoa aumentou, o que indicaria que está havendo absorção da lactose, né? Se não aumentar é porque a pessoa não está absorvendo a lactose e, portanto, a pessoa é intolerante, não tem a lactase funcionando corretamente. Se o paciente tiver absorção normal de lactose, você espera que a glicemia aumente em 20 miligramas, né? Em algum desses momentos aqui, 30, 60, 120 minutos após.
O teste da Maria, a gente vê que só teve um aumento ali de no máximo 10 miligramas, né, após 120 minutos, então ela ficou abaixo do esperado, do mínimo esperado, né, portanto a gente pode dizer que ela tem um grau aqui de intolerância à lactose. Portanto, Maria apresenta intolerância à lactose, já que a falta da enzima lactase e não galactase, como estava na letra A, né, presente na borda da escova intestinal, faz com que não haja degradação da lactose em galactose e glicose, e então não é absorvida a última e não aumenta a glicemia da pessoa. 58 falou sobre um meio de cultura contendo de bactérias, né, contendo nucleotídeos timidina, né, então timinas, então você quer marcar DNA, certo? Timinas no DNA. Esses nucleotídeos marcados radioativamente, depois você consegue então ler, né, esses nucleotídeos através de um sensor, e isso te daria ali alguma resposta do que você está estudando. Foi feita uma amostra com 500 dessas bactérias contendo DNA com esses nucleotídeos marcados radioativamente, e esse meio de cultura foi ali crescendo até chegar a 4.000 bactérias. Dessas 4.000, quantas bactérias iam ter ali o DNA marcado radioativamente? Bom, se foram 500, né, originalmente, por conta da replicação semiconservativa do DNA, a gente infere aqui que seriam 1.000 bactérias ao todo, dentro dessas 4.000 que teriam o DNA radioativamente marcado. Tentei fazer um esqueminha aqui para ilustrar. Reparar que na primeira geração a gente tem ali uma célula de bactéria. Aqui no exemplo que eu estou dando, tá? Eu comecei com uma bactéria apenas, contendo ali um DNA marcado radioativamente. O DNA é uma fita dupla. Quando essa uma célula se dividir, ela vai gerar duas células filhas na segunda geração. E cada uma dessas duas células filhas vai ter ali uma fita do DNA radioativo. Portanto, você infere que vão ter duas células com o DNA marcado radioativamente. Repara que na terceira geração você vai ter 4 células a partir dessas duas aqui, né? Mas apenas duas vão ter DNA marcado radioativamente, por conta da replicação semiconservativa do DNA. Na quarta geração em diante, você vai continuar tendo apenas duas células com o DNA marcado radioativamente, ou seja, dobrou o número. Se eu comecei com uma e no final, independente da geração, eu vou ter apenas duas, se eu comecei com 500, depois eu vou ter apenas 1.000. Não importa quantas células vai ter, lá tinha 4.000, né? Mas apenas 1.000 iam ter o DNA marcado radioativamente. Essa aqui é a lógica. Questões 59 a 62, uma mulher chegou ali no pronto-socorro com sintomas que levaram a médica a suspeitar de uma arbovirose. 59. Uma arbovirose é uma doença viral transmitida por artrópodes. Arthropod-borne virus, não é isso? Arthropod-borne virus. 60. A médica suspeitou de dengue, que é uma arbovirose, né? Fizeram ali os exames, detectaram que ela estava com um número de plaquetas muito baixo, né? O mínimo seria de 140, ela estava com 50, então muito baixo. Portanto, ela ia ter problemas aqui com a hemostasia primária. Alguns autores trabalham com 3 tipos de hemostasia primária, secundária e terciária. Hemostasia é o equilíbrio do sistema de coagulação sanguínea para evitar hemorragias e tromboses. Hemostasia primária é o início do processo de formação do tampão plaquetário, portanto envolve o processo de coagulação, né? Por isso que lá o número baixo de plaquetas poderia estar afetando, né, a hemostasia primária daquela mulher. A secundária evita o ressangramento, né? Para isso é preciso formar um coágulo consistente. Terciária, depois que o tampão plaquetário é formado e o coágulo de fibrina são formados, ocorre a fibrinólise. Na fibrinose, o coágulo de fibrina é quebrado pela enzima plasmina, vinda do plasminogênio, que já ficou bem específico, né? Mas enfim, só para passar a ideia central. 61. Qual o nome da ordem da qual faz parte o mosquito Aedes aegypti e qual o nome da estrutura que substitui o segundo par de asas? Mosquitos pertencem à ordem Diptera, né, e possuem halteres, substituindo ali o segundo par de asas, e os halteres vão ter uma função ali de equilíbrio, né, de aerodinâmica no voo deles. Esse aqui não é um Aedes aegypti, é um Culex, mas só para mostrar os halteres. Aqui na região do tórax, né, tem o primeiro par de asas, que é o que eles efetivamente usam para voar, né, e aqui os halteres, né, que é uma espécie de estrutura ali para equilíbrio. Tem algumas funções, eu não vou entrar em muita profundidade não. Questão 62, classificação de Baltimore. Já recomendei estudar esse tema aqui várias vezes, já falei que é importante, é recorrente. Vírus de RNA fita simples sentido positivo pertence ao grupo 4. Vírus de RNA fita simples sentido negativo pertence ao grupo 5. Nos do grupo 4, RNA fita simples sentido positivo, o material genético possui o mesmo códon é um RNA mensageiro, né? Enquanto que no grupo 5, o do sentido negativo, ele vai ter ali a sequência complementar ao que seria o RNA mensageiro. Arruma aí um livro de virologia e estuda a classificação de Baltimore. É simples, né? Tem uma tabelinha aqui simplificada, né? Resumida, com as informações, alguns exemplos de vírus que vão ter em cada uma das classes, né? E é isso. Sigam o exemplo de Rogéria, irmã de Ana, e aluguem um livro de biologia para estudar um pouco mais detalhadamente os mecanismos de infecção de vírus. Aqui nos meus vídeos eu sempre tento, assim, oferecer, né, recursos para tornar acessível o conhecimento, porque muitas pessoas não têm condição de comprar livros, né? Mas se você tem condição de comprar livros, comprar, alugar, ajude aí, né, os autores, né? Não pelas editoras, mas pelos autores, às vezes o comércio local, aquele sebo que vende livros usados. Vai lá, vê se tem algum livro bom, compre, entendeu? Consuma livros para, enfim, circular, né, essa economia tão importante de livros, cultura, etc. E conhecimento científico, né? E também frequente bibliotecas, né? As bibliotecas estão aí, né? Enfim, tá lá disponível, acervos imensos. Vai lá, leia livros. Questões 63 e 64, temos aqui uma flor hermafrodita de dicotiledônia, múltiplos de 5, né? Dialisépala, dialipétala, 5 estames, 1 carpelo, 5 pétalas.
Enfim, o 4 aqui é o ovário da planta, onde depois, né, pela hipertrofia dessa estrutura aqui, forma-se o fruto. Lá dentro vai ter a sementinha, né? E aqui o fruto. Já adiantei a 64, que perguntava, né, de onde que o fruto se formaria a partir da hipertrofia do ovário, que lá era o número 4. A 63 disse que diversas flores hermafroditas posicionam, né, a estrutura feminina, o carpelo, acima das anteras, né, do androceu, dos estames. Isso seria uma estratégia para diminuir, né, o potencial de autopolinização e assim aumentar a variabilidade genética da planta, da espécie. Aqui a região do estigma, né, é onde o grão de pólen vai entrar, né, vai formar o tubo polínico para alcançar ali o ovário. Colocando os estames abaixo, ela evita que os próprios estames, o próprio grão de pólen dela tenha acesso ao estigma. Isso poderia acontecer talvez se insetos entrassem ali, né, e bagunçassem tudo, mas fazendo isso aqui diminui a chance disso acontecer. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, um esquema, né, de uma flor que não teve essa preocupação de colocar, né, a parte masculina abaixo da parte feminina. Isso pode indicar duas coisas. Número um, ela não tem problema nenhum com autofecundação, para ela tanto faz, ou ela tem outros mecanismos, talvez moleculares, de evitar que o próprio grão de pólen dela fecunde, né, as próprias zoosferas. Então, assim, só para mostrar aqui um exemplo de uma flor que não teve aquela estratégia. 65 diatomáceas são algas unicelulares capazes de captar sílica dissolvida nos mares, né, e incorporar em suas paredes celulares as frústulas silicosas. Elas possuem um ciclo de vida com alternância de gerações esporofítica e gametofítica. Elas podem tanto fazer reprodução assexuada, né, por divisão celular comum, como também podem fazer reprodução sexuada, e isso é fundamental porque eu vou tentar explicar aqui o processo, todo mundo sabe isso, mas enfim, vamos falar sobre isso rapidinho. A frústula das diatomáceas ela é como se fosse uma parte menor e uma parte maior, uma encaixada na outra. Cada célula filha vai herdar uma metade dessa parede, certo? A que herdar a parte maior, ok, fica de boa. A que herdar a parte menor, vai ter problema, ela vai ter uma diminuição de tamanho. Isso vai, ao longo das gerações, diminuindo, diminuindo, até chegar num momento em que não tem mais condição dessa célula aqui, dessa diatomácea, se dividir por reprodução assexuada. Ela está pequena demais. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que esporular, ela vai ter que formar gametas, né? E fecundação de gametas formar, então, ali, né, a partir da fertilização, uma célula com tamanho, restaurando assim o tamanho, né, original dela, para que ela possa então engajar de novo na reprodução assexuada por divisão. Aí foram feitas algumas afirmações. Primeira afirmação: a vantagem evolutiva da alternância de gerações é a adaptação de um mesmo organismo a diferentes ambientes. Isso aqui não está errado, né? Eu diria que sim, isso é uma vantagem da alternância de gerações, então, ok, está correto. A 2 disse que a reprodução assexuada é um evento raro no ciclo das diatomáceas. Não, na verdade elas fazem muito mais reprodução assexuada do que sexuada, inclusive. Então a 2 está errada. A 3 diz que a vantagem da reprodução sexuada nas diatomáceas está diretamente relacionada com a manutenção do tamanho. E como eu mostrei lá, sim, em algum momento ela precisa fazer reprodução sexuada para restaurar o tamanho original, né, e poder, enfim, normalizar, né, a relação ali das divisões. Apenas 1 em 3 corretas. A 66 trouxe aqui alguns animais que fazem polinização, né, morcegos, moscas, abelhas, e características de flores que seriam talvez assim atraentes para esses animais. Vamos tentar fazer essa relação aqui bem de forma bem objetiva. A 1 falou sobre flores brancas, pálidas, odor fraco. Agora, essa parte aqui do esporão de néctar entregou que isso aqui é polinização por mariposas. Algumas flores vão ter essa estrutura aqui, que chamam de esporão, né? Isso aqui é só um exemplo só. Isso aqui fica cheio de néctar. Alguns insetos, como por exemplo mariposas e borboletas, que têm um aparelho bucal que permite, né, alcançar aqui embaixo, eles podem se alimentar do néctar aqui. E nesse meio tempo, né, elas vão ali e polinizam a flor. Só para mostrar uma mariposa, né, com o aparelho bucal dela probóscide esticada para ver o tamanho, então ela consegue alcançar assim, né, aquelas estruturas facilmente. Talvez não dê pra enxergar tão bem, mas aqui ela tá com a probóscide esticada, né, pra pegar ali o néctar da florzinha. A 2 falou sobre inflorescências brancas com odor forte almiscarado. Eu não sei que cheiro é esse almiscarado, eu nunca senti esse odor, mas aparentemente morcegos adoram isso. Quando eu penso em morcegos polinizando plantas, eu penso nessas flores assim de cactáceas, né, essas flores de suculentas. São flores geralmente brancas, realmente, tem ali algumas características, mas a relação do odor ali é que não tem como dizer, né. A 3 é uma flor marrom ou púrpura, cor de carne, né? Odor forte de carne apodrecida. Não apresenta recompensa de pólen é, ou néctar para o polinizador, ou seja, uma mosca necrófaga, né? Vai estar querendo pousar numa carne putrefata para poder colocar os ovinhos dela. A vantagem nesse caso é que a larva vai crescer no local onde ela vai ter o que comer. Só que a flor, ela tá simulando, ela tá mimetizando uma carne apodrecida, até com odor, né? Então ela engana a mosca. A mosca vai ali e coloca o ovinho dela, só que no que a mosca tá colocando o ovo dela, ela acaba polinizando a flor, né? Isso lembra um tipo de parasitismo, né? A mosca está sendo prejudicada e a flor está se beneficiando. A 4 foi bem genérica: flores vermelhas, ausência de odor, corola tubular ou pendente, pássaros, né? Bem genérico. E a 5 fala sobre flores com plataforma de pouso na corola, né? Típico ali de sinalização para abelhas. O que me lembra algumas espécies de orquídeas que tem, né? Que investem muito nessas estruturas assim para garantir que a abelha tenha ali um localzinho para pousar e que ela fique bem confortável enquanto ela pega ali, né? O pólen e tudo mais. Aqui seria a letra E.
67 vai trazer um gráfico com a distribuição das proteínas reguladoras de transcrição do gene EV ou IV durante o desenvolvimento de drosófilas. Aqui está o gráfico bem complicado, né? O eixo horizontal, as regiões do corpo do embrião, né, no caso, região anterior, posterior, e a expressão do gene se dá nessa faixa aqui especificamente. E no eixo vertical temos aqui concentração das proteínas, né? Giant, Hunchback, Crupple, Bicoid, isso aqui é muito complicado. Capítulo 7 do Albert, Biologia Molecular da Célula, Controle da Expressão Gênica. Já quase no final do capítulo, o gene EV da drosófila é regulado por controles combinatórios. E aqui vemos o famoso gráfico. Repara que o gene vai estar ativo, a expressão vai estar ativa onde Hunchback e Bicoid estão presentes, eles são ativadores da expressão. Enquanto que Giant e Crupple, que são inibidores, a expressão só vai acontecer onde eles estão ausentes. Então a expressão ocorre na posição onde os dois ativadores, Bicoid e Hunchback, estão presentes e os repressores Giant e Crupple estão ausentes. Nos embriões que não possuem Crupple, a lista 2 se expande na região posterior, ou seja, né, se ele não está presente, ele consegue também se expressar para o lado de cá. E dá para dizer o mesmo sobre Giant, se ele estiver ausente e Hunchback e Bicoid estiverem presentes, vai se expressar também. Então é assim que se lê esse gráfico. Na presença de inibidores, né, a despeito da presença ou não de ativadores, não vai se expressar. Só vai se expressar quando os inibidores não estiverem presentes e tiver clara a presença dos ativadores. Então, Hunchback e Bicoid são inibidores? Não, eles são ativadores, a gente acabou de ver, né? E Giant e Crupple não são ativadores, são inibidores. Ficou invertido aqui, tá errado. A perda de bicoide impediria a expressão do gene na região indicada? Provavelmente, né? Se ela só está se expressando aqui é porque tem a presença desses dois, a ausência de um deles poderia levar à não expressão do gene. A inibição do gene na região posterior, essa aqui, se deve exclusivamente à queda da concentração de Hunchback? Não, é a presença de Crupple primordialmente. E como a gente viu lá no livro, se Giant deixar de exercer seu efeito, o gene também se expressará na região anterior. Lá eles falaram da Crupple, né? Mas enfim, eu falei que serve para outros também. 2 e 4 corretas. 68 deu aqui um diagrama, né, e uma fórmula floral, uma flor de novo de dicotiledônia, múltiplos de 5, né? 5 sépalas, gamosépala, tem aqui entre parênteses, né, porque elas estão unidas entre si. 5 pétalas, 10 elementos ali de estame do androceu, né? 4 elementos do gineceu também unidos entre si. Acho que gamocarpelar. Então, letra A disse, ó, as sépalas estão unidas entre si, gamossépalas, por isso a necessidade de usar os parênteses ali para indicar que essa união. Eu já mostrei esse setzinho antes, né, para montar a fórmula floral virtual, a pessoa pode estudar, né, praticar aqui. Ele te dá a imagenzinha, você vê, né, as características da flor e monta a fórmula floral e depois vê se você acertou ou não. Eu peguei esse exemplo aqui justamente porque ela tem bastante elementos unidos, né, aqui ó, as pétalas são unidas, então gamopétala, né, as sépalas também são unidas, então gamosépala, aí eu coloco aqui, né, os parênteses. Repara que tem aqui ó, os estames, né, o androceu está unido as pétalas. Então você tem que colocar também essa coisa aqui, ó, para dizer que um elemento sexual, né, masculino, está unido ali às pétalas. E tem também aqui essa barra para indicar, né, o ovário súpero, ínfero, aqui no caso é súpero. Essa imagem aqui demonstra os estames ligados às pétalas, né, eles abriram e eles continuaram ligados. Os carpelos aqui individuais, né, separados. Enfim. 69. Um cromossomo eucariótico é uma única molécula de DNA linear associado com proteínas, as histonas, né, responsável pelo seu empacotamento em uma estrutura mais compacta. Tem que dizer que é linear para se diferenciar do DNA dos procariontes, né, das bactérias, que é um DNA circular. Capítulo 4 do Albert vai falar sobre estrutura de DNA, né, vai falar sobre empacotamento, a condensação dos DNA ali nos cromossomos. E essas imagenzinhas aqui ajudam, né, a ver a relação do DNA ali enrolado nas histonas, que são as proteínas que ajudam, né, o DNA a assumir aquela posição mais condensada, aquela estrutura mais condensada, eventualmente formando ali aquelas estruturas supercondensadas que são os cromossomos. Portanto, é uma fita linear, certo? Associada a proteínas histonas. 70 é uma tabelinha sobre excretas nitrogenadas que eles pegaram lá do Puff. Repara que o ácido úrico é o menos solúvel em água, é o menos tóxico também, né? E um alto custo energético para produzir. A ureia, que é a nossa, ela é a mais solúvel em água, tem uma toxicidade média e um baixo custo para produzir. A amônia não tem custo nenhum para produzir, mas é altamente tóxica e tem uma solubilidade média ali em água. Portanto, a ureia, que é mais solúvel, né, em água que a amônia, é menos tóxica que essa e pode ser acumulada nos fluidos corporais e excretada em grandes concentrações na urina, né? Essa é a estratégia que a gente tem de excreta nitrogenada, a gente acumula a ureia e excreta ela pela urina. Capítulo 14 do Puff, na 10ª edição, dependendo da edição que você esteja usando aí, pode estar em outro, mas o capítulo que fala sobre sinapsidas e sauropsidas, estratégias para a vida na Terra. Aqui na seção eliminando excretas, né, os rins, vai ter aqui aquela tabelinha, né? Para animais que vivem na água, peixes, por exemplo, a excreção de amônia, ok, é viável porque, enfim, é uma molécula que se difunde facilmente na água.
embora altamente tóxica, né? Alguns animais terrestres, como nós, por exemplo, né, converte a amônia em ureia, que é mais solúvel em água e menos tóxica que a amônia. Alguns vão excretar ácido úrico, mas aí tem aquele alto custo energético envolvido, né, enfim. A 71 apresentou pra gente três grupos. O grupo 2 é monofilético, repara que A, B e C têm um ancestral comum exclusivo, portanto é um grupo monofilético. A, o grupo 3 é parafilético, repara que eles têm um ancestral comum, né, compartilhando todas, mas eles deixaram um G de fora. D, E, F, né, deixaram um G de fora. Eles têm um ancestral comum exclusivo, porém deixaram um grupo de fora, portanto parafilético. Se incluísse G, seria monofilético. E o primeiro aqui é polifilético. Repara que todos esses grupos aqui têm um ancestral comum exclusivo, né? Ok. Mas aqui eles pegaram D, E, F, G, que tem um ancestral comum exclusivo, e incluíram C. C tem um ancestral comum mais próximo com A, B e C, certo? O ancestral comum desse grupo aqui com esse aqui, né, no caso, não é exclusivo de C, D, E, F, G. Você teria que incluir A e B também. Como você tem essa relação mais próxima com A e B, né, antes de ter um ancestral com esse outro grupo aqui, a gente diz que isso aqui é polifilético. Texto para a questão 72 fala aqui sobre o consumo de comidas fast food, né, altamente gordurosas. Nosso corpo reage a esses alimentos como se fosse uma infecção bacteriana. Então, uma resposta ali semelhante, né, imunológica semelhante a uma infecção por um patógeno. Inflamação é uma resposta do sistema imune em caso de identificação de organismos estranhos nos tecidos. Falando sobre infecção, né, resposta inflamatória, quais mediadores químicos então eram encontrados em maior taxa de liberação na ingestão de comidas gordurosas? Isso aqui foi bem específico, IL-1 beta e TNF alfa, interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral alfa. Muitas pessoas devem ter respondido aqui as imunoglobulinas, né? Porque pensou, sistema imune, anticorpos, chutou é B, mas no caso era a letra A, foi bem específico isso. Bom, temos aqui um artigo científico falando que uma dieta, né, altamente gordurosa aumenta a produção de interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Dietas altamente gordurosas, né, podem levar tanto à obesidade, né, e aos problemas envolvidos, como também essas respostas crônicas inflamatórias associadas com esses mediadores. Capítulo 4 do Abas de Imunologia e Imunidade Inata vai ter um tópico aqui embaixo que vai falar sobre principais citocinas pró-inflamatórias, o TNF, as interleucinas. Não vou aprofundar não porque isso aqui é coisa de maluco, peguem o livro aí e leiam o capítulo, é bem específico. Tá aqui uma tabelinha com principais citocinas da imunidade inata, né, o TNF, interleucinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Detalhe que ambas as citadas, né, o TNF e a interleucina 1, ambas relacionadas aqui com resposta de inflamação. Aqui um esqueminha de um reconhecimento de um antígeno microbiano, né? Um microorganismo, pode ser uma bactéria, receptor do tipo Tal, Toll-like receptor, levando ali, né, as citocinas TNF e IL-1, levando então a resposta inflamatória. O mecanismo seria mais ou menos esse aqui, só que com gordura, né? 73 trouxe aqui dois mecanismos de sinalização intracelular, mecanismo de sinalização por fosforilação e por ligação ao GTP. Capítulo 15 do Albert, sinalização celular. Vai falar sobre receptores de superfície celular, né? Tem receptores acoplados a canais iônicos, acoplados à proteína G, acoplados a enzimas. Isso, inclusive, a gente já viu em uma edição anterior da prova. Receptores de superfície transmitem os sinais através de moléculas sinalizadoras intracelulares, que eles vão chamar de segundos mensageiros ou mensageiros secundários, né? Por exemplo, o AMP cíclico e o cálcio. A maior classe de computadores moleculares consiste em proteínas que são ativadas ou inativadas por fosforilação. A proteína que fosforila a gente chama de proteína sinase e a que desfosforila a gente chama de fosfatase. Outra classe importante são as proteínas ligadas ao GTP. Elas passam de estado ativo quando o GTP está ligado e para um estado inativo quando o GDP está ligado, ou seja, quando rolou o GTP virou GDP. Né? E aqui os dois mecanismos, né? Sinalização por fosforilação e por ligação ao GTP. No A, né, uma proteína sinase adiciona covalentemente um fosfato do ATP à proteína e uma proteína fosfatase remove o fosfato. Nesse caso aqui, o ATP é clivado, né, é retirado um fosfato dele para colocar esse fosfato na enzima e aí ela vai ser fosforilada fica ativa. Algumas vão ser inativadas quando estão fosforiladas, né? Eles até pontuam isso aqui, né? Pode ter essas exceções. Mas aqui nesse caso aqui, do exemplo, né? A fosforilação ativou ela e depois a tirada desse fosfato inativa a enzima. Na B também é feita uma fosforilação, só que não da proteína, mas do GTP, né? Que recebe um fosfato e quando o GTP vira GTP, né, fosforilado, aí ela fica ativa. Repara que nos dois casos houve fosforilação, mas aqui foi diretamente na proteína e aqui no GDP. Então, a hidrólise do GTP no mecanismo B é equivalente à ação da fosfatase no mecanismo A? Sim, em ambos os casos foi tirado aqui um fosfato e a proteína se desligou, né? Então é ok, é equivalente. 2. Em ambos os casos, a proteína sinalizadora é ativada pela adição de um grupo fosfato ao complexo? Sim, aqui diretamente a proteína, né? E aqui ao GTP, como eu mencionei lá. 3. Em ambos os mecanismos, a hidrólise do nucleotídeo trifosfato gera o mesmo efeito? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Aqui a hidrólise do ATP ativou, né, por conta da fosforilação da proteína, ativou a proteína.
Aqui a hidrólise do GTP vai inativar a proteína, então não foi, né, a mesma coisa. Foi o contrário, foi o inverso. E a 4 é aquilo que estava lá na legenda do livro. Embora não representado, o esquema, a adição do grupo fosfato em algumas proteínas pode ter o efeito inibitório. Algumas podem ser inibidas pela adição do grupo fosfato. Letra E, 1, 2 e 4 corretos. 74 não são funções dos íons presentes nos fluidos intra e extracelular servir como substrato para a respiração celular. Substrato para a respiração celular vai ser ali carboidratos, glicose, lipídios, eventualmente aminoácidos, né, proteínas. Agora, os íons eles podem participar do processo, mas não como substrato. O substrato vai ser uma molécula orgânica, como por exemplo o açúcar, que pode ser oxidado para produzir ATP. Texto para as questões 75 a 79 falou sobre algumas aves, né, como pombos e flamingos, produzem uma secreção chamada leite do papo, que é uma secreção super nutritiva produzida pela parede do papo e regurgitada, né, para alimentar os filhotes. A produção e secreção do leite do papo é regulada pelo mesmo hormônio que promove a produção de leite nos mamíferos, a prolactina. Portanto, 75D, prolactina. 76. Em mamíferos, qual estrutura produz o hormônio citado no texto? A. Glândula adenohipófise. Entretanto, eu vi em alguns textos que as glândulas mamárias também podem produzir prolactina, então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que essa questão aqui ela deveria ter sido anulada a princípio se as minhas leituras estão corretas. Se as minhas leituras estão corretas. Vou mostrar aqui alguns textos de onde eu tirei nessa afirmação. A fisiologia, prolactina, senso comum, né, conhecimento comum, que a pituitária anterior, a adenohipófise, secreta prolactina e dopamina, etc. Entretanto, sistema nervoso central, sistema imune, útero e glândulas mamárias são capazes de produzir prolactina. Foi daqui que eu tirei, né, essa afirmação. Um outro texto aqui, só para não parecer que foi coincidência, né, ou era alguma coisa daquele texto lá. Eles fazem aqui uma relação com os tecidos capazes de produzir prolactina, PRLS, a abreviação de proteína, de prolactina, né? E aqui eles vão falar sobre glândulas mamárias em algum momento aqui. As glândulas, né, incluindo glândulas mamárias, são capazes de produzir prolactina. Como eu não sou especialista, né, eu precisei recorrer ali à literatura para mostrar que pelo menos eu não tô falando uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu li em lugares, e não sei se estou totalmente certo, mas tem coisas escritas em lugares falando isso. 77 agora não mais falando de produção de leite, mas sim a ejeção de leite no mamilo, né, no ato ali da amamentação. Hormônio ocitocina. Aqui é aquela coisa do feedback positivo, né, da ocitocina e tudo mais. O bebê chupa o mamilo e o leite sai. Hormônio ocitocina produzido no hipotálamo. 78 também, letra C. Eu também vi em alguns textos produção de ocitocina extra-hipotalâmica, ou seja, fora do hipotálamo, mas nenhuma que entrasse em conflito com nenhuma das outras alternativas. Portanto, a questão 78 não precisaria ser anulada dentro dessa lógica. Vou colocar alguns textos aí na descrição para quem quiser ler. 79 é uma tabela aqui com a característica, né, dos leites de diferentes espécies, ser humano, vaca, foca, canguru. Olha como o leite da foca é super gorduroso e cheio de proteína, né? Isso pode ter a ver, né, por exemplo, com o local onde elas vivem, né? Muita gordura é necessária porque são locais frios, então bastante gordura para manter a temperatura corporal. Isso é uma hipótese, claro. O leite do ser humano e da vaca é bem parecido em diversas características aqui, né? Mas, assim, poderia o leite da vaca ser um substituto para o ser humano? Sim, mas a gente vai discutir um pouquinho depois ali em relação aos limites disso. Leite do canguru, bastante proteína e nada de lactose, né? Traços, então, ok. Afirmações. A composição do leite da vaca se aproxima bastante da composição do leite humano, sim, podendo ser uma opção para a amamentação de bebês de 0 a 24 anos recém-nascidos. Aí fica meio complicado, né? Sem nenhum tipo de prejuízo para a saúde do bebê, piorou. A relação da amamentação ali nessa fase precoce do desenvolvimento é fundamental, né? A amamentação, a mãe, além do fator nutricional do leite, tem também a questão da transmissão ali de anticorpos, né? Para fazer aquele primeiro momento ali, daquela primeira resposta do ativação, né, do sistema imune do bebê. Então, o leite da vaca poderia ser uma opção talvez nutricionalmente interessante, mas sem prejuízo da saúde do bebê, não dá para dizer isso. 2. As diferenças marcantes na composição do leite da foca podem representar uma adaptação ao clima do ambiente onde elas vivem, né, com seus filhotes. Aquelas regiões geladas, né? Então, assim, pode realmente ter, como eu falei ali ainda há pouco, pode ter alguma relação. A 3 disso, o leite do canguru é uma ótima alternativa para pessoas com dieta de restrição de lactose. Ok, né? Ele não tinha quase nenhuma lactose, então acho que isso aqui estaria correto. Possuindo uma composição nutritiva semelhante ao leite da vaca. Isso aqui foi tido como incorreto. Se a pessoa tem restrição à lactose, o leite do canguru praticamente não tem, né? Então seria realmente um fator a se considerar. Se ele é semelhante ao da vaca, eu não vejo assim, tanta diferença, talvez, né? Analisando número a número, mas talvez um pouco diferente, não tão semelhante, mas achei muito, muito pouco assim a diferença. Talvez o fator mais complicador aqui seria extrair o leite do canguru, né? Que aí você vai ter que ter toda uma estratégia ali, todo um sistema, né? Deve ser uma coisa bem complicada de fazer. Existe como, mas deve ser bem complicado de extrair leite de canguru. Enfim, B apenas a 2 estava correta. Questão 80. Comunicação celular pode ser dividida em 3 etapas: recepção, transdução e resposta.
Na transdução, há a participação essencial de moléculas não proteicas hidrossolúveis, ou íons, que ajudam nesse processo de captação. Como são denominadas essas moléculas e qual delas é produzida com a ativação da enzima adenilato ciclase, respectivamente? Essas moléculas são chamadas de mensageiros secundários e é produzido o AMP cíclico com a ativação da adenilato ciclase. Eu mencionei isso brevemente lá atrás, você nem prestou atenção, né? Novamente, capítulo 15 do Alberts, o AMP cíclico é sintetizado a partir do ATP por uma enzima chamada adenilil ciclase, que é sinônimo de adenilato ciclase. Aqui um esquema prático, né, do aumento de AMP cíclico, né, tendo uma relação ali com o aumento da transcrição gênica, a ligação de uma molécula a um receptor acoplado à proteína G, ativa a adenililciclase e aumenta a concentração de camp, que são essas bolinhas vermelhinhas aqui. Isso aqui é super complexo, se fosse realmente explicar isso aqui, o vídeo ia ficar com 3 horas de duração, então leiam o capítulo 15 do Albert, venham aqui para ter um pouco mais de detalhes sobre isso, mas só para ilustrar um pouquinho o processo. 81. Numa espécie, o peso dos indivíduos é determinado por 10 alelos, portanto 5 genes, numa herança quantitativa. Os maiores indivíduos pesam 360 gramas, enquanto que os menores possuem 200 gramas. Interessante isso, né? A questão vai trabalhar com o cruzamento entre heterozigotos para esses 10 alelos, então heterozigotos, né, para todos os 5 genes. E são duas perguntas: quanto cada alelo contribui em termos de peso, né? E quantos descendentes vão ter nesse cruzamento de heterozigotos que vão pesar exatamente 248 gramas? Eu não consegui encontrar um macete, uma dica para como resolver isso aqui de forma fácil. Eu, inclusive, tive que trapacear. Então, vou explicar de uma maneira bem sofrida mesmo. Preparem-se. Em cruzamentos de um gene, envolvendo um gene com um par de alelos, por exemplo, azãozinho, né? Você tem ali um campo, um conjunto amostral de 4 possibilidades no cruzamento, por exemplo, né? Você vai ter sempre 4 possibilidades. Você pode extrapolar, multiplicando por 4, né? Se para um gene é 4, para dois genes seria 16 possibilidades, né? Aquela coisa naquela tabela um pouco maior, né? A do de híbrido. 3 genes, 64, 4 genes, 256 e 5 genes, 1024 possibilidades. Isso aqui é desumano. Isso aqui não dá para você fazer aquele cruzamento, né, à mão. Seria um projeto, né, de um ano, talvez. Herança quantitativa. Eu tenho 10 alelos, suponho 5 genes, vou chamar de A, B, C, D e E. Os menores indivíduos da espécie pesam 200 gramas. Vou assumir que eles são homozigotos recessivos, né, para todos os 5 genes. Portanto, todos os alelos apenas recessivos. Os maiores indivíduos pesam 360 gramas. Vou assumir que eles são homozigotos dominantes. Alelos dominantes para todos os genes, certo? Qual a diferença entre os maiores e os menores? 160 gramas separam um do outro. São 10 alelos, 160 dividido por 10, cada alelo dominante está contribuindo com 16 gramas para o aumento do peso dos indivíduos que possuem, né, um ou mais alelos dominantes. Então você tem um homozigoto recessivo, cada alelo dominante que você acrescenta naquele genótipo ali, você vai aumentar 16 gramas do peso de um indivíduo nessa espécie. Sabendo isso, e isso era bem fácil de atingir, né, matematicamente falando, só tinha duas possibilidades aqui, C ou D. E aí a pessoa teria que descobrir, né, a relação ali da proporção, 20 de 512 ou 15 de 128. Isso aqui eu não achei trivial não, achei bem complicadinho. Para saber quantos indivíduos vão pesar 248 gramas nessa prole, eu preciso saber qual é o genótipo de quem pesa 248 gramas. Isso aqui ainda não é tão difícil não. Se cada alelo dominante contribuir com 16 gramas, entre 200 e 248 você vai ter ali 48 gramas de diferença, né? Dividido por 16, que é o que cada alelo contribui, 3. Portanto, indivíduos nessa prole que vão ter 3 alelos dominantes no genótipo, em qualquer local do genótipo deles, qualquer alelo, 3 alelos dominantes vai pesar 248 gramas. Aqui eu coloquei 3 exemplos, né, só para ilustrar mesmo genótipos com apenas 3 alelos dominantes. Foi aí que minha cabeça enguiçou, eu não consegui avançar nessa parte, né? Vim aqui para a calculadora de Punnett na internet, simulei aqui um cruzamento entre híbridos heterozigotos, né, para 5 genes, vi as frequências, vi aqui quem dentro dessa frequência aqui, repara que são muitos, né? São 1024 possibilidades, quantos tinham 3 alelos dominantes. Copiei isso no Excel, separei lá, né, vi quantas possibilidades e, enfim, trapaceei. Eu observei que a partir daquele cruzamento, cada um desses genótipos aqui vai aparecer 8 vezes, totalizando 80 indivíduos, e cada um desses aqui da direita vai aparecer 2 vezes, totalizando 40 indivíduos. 80 mais 40, 120, portanto 120 de 1024. Mas não tinha essa alternativa lá, você tinha que simplificar isso aqui por 8, que daria 15 sobre 128. Essa era a alternativa correta. Letra D. Como eu disse, eu não tenho um macetinho para como resolver isso aqui mais fácil, não consegui alcançar isso. Pergunta aí para outro professor em outro canal, ver se alguém resolveu de outra maneira, para ver, né, se existe alguma alternativa. Essa foi a maneira como, né, eu arrumei aqui de explicar a lógica da questão. E acho até que é interessante explicar assim, né, a lógica da questão para a pessoa entender a mecânica, mas claro, se tiver um macetinho, né, geralmente ajuda. 82 curvas de sobrevivência. O elefante é um estrategista K, vai ter essa curva C, vai morrer muito pouco na infância, vai morrer mais na fase já, né, quando já fica velho, fase de idade avançada. O sapo, né, estrategista R, anfíbio, enfim, vai morrer muito na infância, vai ter uma mortalidade alta, né, nas fases ali precoce de desenvolvimento, e vai morrer menos na fase adulta.
E no meio a gente tem o coelho, que também é um estrategista R, é um mamífero, né? Tem muita prole, a prole, né, é uma presa, né? É um animal herbívoro, portanto é presa de diversos carnívoros. Ele vai ficar no meio, né? Porque ele tem um cuidado parental, mas também tem alta mortalidade. Então, assim, ele nem é tão nem sobrevive tanto quanto o elefante, mas também não morre tanto quanto o sapo, ele fica no meio termo aqui. A mortalidade do coelho e desses animais que ficam nessa curva central aqui, elas estão distribuídas em todas as fases da vida dele, tanto na infância quanto na fase adulta. Ele morre porque ele é uma presa. 82B. 83, cor dos olhos em ratos, tem ali determinadas pelo gene C, né, alelo Czão e Czinho. A cor do pelo vai estar relacionada a um outro gene, o gene D, que vai ter também os alelos recessivo Dzinho e Dzão. O locus dos alelos Czão e Czinho, do gene C, né, está em um par diferente do cromossomo do locus do gene D. Foi feito um cruzamento teste entre uma rata heterozigota, de híbrida para ambos os genes, né, e um rato homozigoto recessivo. Pode-se dizer que o alelo Dzão segrega do alelo Dzinho na meiose 1 dessa rata. Eu não sei se eu fiz uma boa representação do processo, mas eu tentei deixar, né, mais ou menos assim explicado. Temos aqui o par de cromossomos que tem o gene C, né, e o par de cromossomos que tem o gene D, são homólogos, né, o do C e o do D. Eles vão se duplicar, né, preparando ele para meiose. Então rolou aqui a duplicação dos homólogos. Vai haver a separação dos homólogos, meiose 1, né? Você repara que o Czão e o Dzão vieram para cá, Czinho e Dzinho para cá. Poderia ter sido Czão, Dzinho? Poderia. Poderia ter sido Czinho, Dzão? Poderia. Recombinação, né? Mas eu coloquei esse exemplo aqui. Meiose 1, separação dos homólogos. Na meiose 2 vai ter o quê? Separação das cromátides irmãs. E aí, enfim. O importante aqui é a pessoa compreender a separação dos homólogos. Por que, que o Czão e o Czinho se separaram, se segregaram, né? E o Dzão e o Dzinho também. 84, gravitropismo em plantas. Detectada, né, nas plantas em células especiais chamadas estatócitos, que contêm estatólitos. Isso na região da raiz que cresce por gravitropismo. Sobre isso foram feitas 4 afirmações. A primeira, em uma raiz em posição horizontal, a baixa concentração de AIA, que é a auxina, né, ácido indolacético, na posição inferior em relação à superior, inibe o crescimento e levará a curvatura para baixo. É o contrário. No caso da raiz, a baixa concentração de auxina, ela estimula o crescimento. Então, aqui no caso, a auxina na posição superior, né, a baixa concentração na posição superior, aí sim levaria a raiz a crescer para baixo. Porque a baixa concentração de auxina na região superior levaria ao alongamento celular nessa região, apontando a raiz para baixo. 2. Nas raízes, os estatólitos estão localizados na parte basal e as células da calíptra são responsáveis pela detecção do estímulo gravitacional. A princípio correto. 3. Em uma raiz em posição horizontal, os estatólitos caem pelo peso e os íons cálcio e as auxinas estão concentrados na metade inferior. Aqui fez sentido, né? Mais auxina na região inferior inibe o crescimento nessa região. Baixa concentração de auxina na região superior, considerando aqui uma raiz deitada, né? Vai estimular o alongamento celular na parte superior e a raiz vai crescer para baixo. 4 disse que em uma raiz horizontal os íons cálcio e as auxinas estão distribuídos igualmente dentro do córtex. A auxina não pode estar distribuída igualmente, porque senão não teria diferença, né, entre a parte inferior e superior e não levaria ao crescimento, né, ao gravitropismo que a gente observa, a raiz apontando para baixo, não haveria esse crescimento diferencial. A princípio aqui apenas a 2 e a 3 estavam certas, então letra A. Não é um tema trivial e é difícil encontrar material sobre isso, que fale especificamente sobre isso, né? Então eu vou colocar um link para esse artigo, para esse material que está aqui na internet, né? Que tem uma parte aqui que fala sobre gravitropismo envolvendo redistribuição lateral de auxina. E tudo aquilo que eu falei por alto ali na questão, vocês vão ver praticamente resumido aqui nessa imagem e nesse trecho todo que eu falei aqui da páginas 30 e poucos, né? Desse arquivo aqui, vocês veem com detalhes. Então cliquem aí e leiam um pouco mais sobre isso. 85. O sistema dos 3 domínios proposto por Carl Woese é uma classificação baseada fundamentalmente na sequência do gene do RNA. Ele usou RNA ribossomal, né? Então, assim, sequência do gene do RNA eu achei que ficou ficou estranho isso aqui, mas ok, correto, né? A ideia de que ele usou RNA ribossomal para fazer ali os parentescos, né? As relações filogenéticas. 86, nós temos aqui duas hipóteses filogenéticas para explicar a relação ali de evolução, né, entre répteis e aves. Nesse primeiro aqui a gente tem um grupo reptília, que contém ali tartarugas, lagartixas, cobras, serpentes, né, serpentes e lagartos, dinossauros sauríqueos, etc. E um outro grupo aqui, aves, né, que contém as aves, e aqui Archaeopteryx, como dando a impressão de que ele é um ancestral das aves, né? Nesse outro aqui nós temos uma coisa mais organizadinha, né? Temos aqui tartaruga, temos aqui um grande grupo reptília, que contém todo mundo aqui, desde tartarugas até aves. Temos um grupo dinossauro, que vem desde dinossauros saurópodes até aves. E o grupo aves que engloba aves modernas e Archaeopteryx, como grupos irmãos, não com relação de descendência e ancestralidade entre um e outro.
Essas imagens foram tiradas desse texto aqui, eu vou colocar um link pra ele na descrição. Eu ainda não li, mas parece ser muito interessante, eu passei o olho assim por cima, parece ser interessante, é um tema bem complexo, hein? Bom, a partir da análise das imagens, a gente não pode dizer que em A, tartarugas e dinossauros são mais aparentados, mais intimamente, né, aparentados do que em B. Em A, tartarugas e dinossauros vai estar aqui dentro desse grande grupo genérico Reptilia. E em B, a única coisa que eles vão continuar dentro desse grupo Reptilia, a única coisa que mudou aqui é que incluiu aqui aves e Archaeopteryx, né, nesse grupo Reptilia. Então, assim, a relação de tartarugas com dinossauros não mudou muito, né? Não mudou, na verdade. 87 trouxe aqui pra gente um cladograma com evolução dos grupos de plantas, né? Temos aqui antóceros, que são plantas avasculares. Aí, de repente, aqui temos avencas, que são plantas vasculares. Então, aqui na 2 a gente pode colocar, por exemplo, vasos, né? Surgimento de vasos condutores, por exemplo, tubo crivado. Temos aqui lírios e cicas, que já são plantas que têm sementes, né? E, enfim, os lírios são dicotiledôneas, monocotiledôneas, são angiospermas monocotiledôneas. As cicas são gimnospermas. Então, como esses dois grupos aqui têm sementes, aqui no 4 a gente pode colocar endosperma, né, como está aqui na B. E nas cicas, no caso, né, a alta apomorfia, né, de gimnospermas, seria aqui então o estróbilo, que é a forma ali como elas têm de, enfim, onde fica a semente delas, né? Uma vez que elas não têm frutos, as angiospermas sim vão ter frutos, né? Letra B, então. 88 trouxe um gráfico representando características genéticas de um grupo de animais observado ao longo de 20 gerações de acasalamentos. E o que a gente percebe pelo gráfico é que ao longo das gerações, a homozigose para determinada característica está aumentando, né? Então, assim, o número de indivíduos na população que são homozigotos para essa característica está aumentando, até que chega um ponto ali que essa característica se fixa na população. 100% dos indivíduos vão ser homozigotos para essa característica. O gabarito da questão foi letra A, o aumento da homozigose pode ocorrer tanto para alelos dominantes quanto recessivos. Isso aqui é um daqueles casos que eu acho assim, que eles trazem um elemento gráfico e não exploram bem o elemento que eles próprios propuseram, né? Colocaram aqui um gráfico e aí o gabarito foi uma coisa tão dissociada, sabe? Não dialogou tão bem com o que eles ofereceram ali, com o que eles propuseram em termos de informação. E, enfim, uma questão talvez meio apelona, não sei. Que daria para resolver por senso comum, né? Sabendo que a está correta, e também por eliminação das outras que sempre falam alguma barbaridade ali. Por exemplo, o vigor híbrido maior, enfim, aumentou nas gerações. Não, vocês estão ficando mais homozigotos, não tem nada de vigor híbrido, né? Tá diminuindo o vigor híbrido, essa coisa da vantagem da heterozigose. 89. A ventilação costal é típica de vertebrados amniotas como aves e mamíferos. Recomendo a leitura do capítulo 10 do Puff, a origem e radiação dos tetrápodos. Vai ter a parte aqui que vai falar sobre amniotas, e aqui em algum local, características derivadas, né, de amniotas, vai falar aqui especificamente sobre ventilação, né, a ventilação costal e tudo mais, a relação ali da caixa torácica, né, das costelas, dos pulmões, e as vantagens que isso trouxe para os animais, né, para os amniotas que começaram a utilizar esse tipo de ventilação. Por exemplo, a ventilação costal permite que os animais que possuem, né, tenham pescoços mais longos, ou seja, nós não teríamos girafas se não fosse a ventilação costal. E para uma pegada mais fisiológica, capítulo 37 do Gitton Hall, ventilação pulmonar, vai falar bastante também sobre aqui o funcionamento mais fisiológico mesmo da coisa, né? Relação ali dos gases, oxigênio, etc. 90. Classificação da batata Solanum tuberosum Magnoliophyta. É um filo ou uma divisão, né? No caso dos vegetais se usa mais o termo divisão, mas é equivalente a filo. Planta é o reino planta, né? Espécie é Solanum tuberosum e Magnoliopsida seria a classe. Aqui, batata na Wikipédia, só pra ver aqui a classificação científica, né? Todos aqueles elementos que a gente viu lá, reino planta, sub-reino, blá blá blá. Divisão, né? Que é equivalente ao filo, Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, a espécie aqui embaixo, Solanum tuberosum, etc. Texto das questões 91 e 92 fala sobre o destino catabólico da glicose 6-fosfato, que seria então degradação glicolítica, né? Glicólise até piruvato, e eventualmente ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, e isso é a respiração celular aeróbica. No entanto, a glicose 6-fosfato também pode entrar em outros destinos catabólicos, né, outras vias catabólicas, como por exemplo a via das pentose-fosfato, que serve para, enfim, sintetizar outros produtos especializados, como por exemplo nucleotídeos, textinho tirado do Leninger. 91. Qual o nome do processo metabólico cuja descrição é dada no texto pelo trecho destacado? Eu não sei o que ele quis dizer com trecho destacado. O texto inteiro ele fala sobre a respiração celular aeróbica e no final aqui ela fala sobre uma via alternativa, né? Que eu assumi aqui como sendo, por exemplo, a via das pentose-fosfato. Ambos os destinos catabólicos da glicose apareceram no texto. O gabarito foi letra C, respiração celular aeróbica. Eu não sei se isso aqui deve estar em negrito ou em um sublinhado, não sei. Ou se é porque eles fizeram uma descrição mais detalhada do primeiro processo e aqui o segundo eles só mencionaram por alto. Pode ser que seja o caso. 92, um produto cuja síntese depende diretamente do destino alternativo, né? Catabólico da glicose, como eu falei, nucleotídeo, a via das pentose-fosfato. Capítulo 14 do Leninger fala sobre glicólise, gliconeogênese e via das pentose-fosfato. Tá aqui o tópico 14.5, via das pentose-fosfato. E aqui em cima a gente vai ter aqui um esquemazinho, né?
a glicose 6-fosfato ali, alguns intermediários, algumas reações, algumas enzimas envolvidas, e eventualmente lá embaixo, nucleotídeos, coenzimas, DNA, RNA, etc. Lembre-se que os nucleotídeos, assim, e portanto o DNA e RNA, né, os ácidos nucleicos, vão ter ali uma ribose, que é uma pentose. A 93 falou sobre a segunda etapa da glicólise, que é a isomerização, né, a transformação de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, que tem uma baixa energia de ativação e pode acontecer de forma instantânea, pois a frutose 6-fosfato é prontamente consumida na etapa seguinte do processo, deslocando o equilíbrio acima mostrado no sentido de consumir a glicose 6-fosfato. Ou seja, essa reação tanto poderia acontecer para cá como para cá. Mas como a frutose 6-fosfato rapidamente é transformada, se não me engano, em gliceraldeído 3-fosfato, sempre vai estar precisando, né? Essa reação sempre vai estar favorecida, vai estar sendo favorecida para o lado de cá. Repara que vai ter a enzima fosfoesose isomerase aqui, que também depende ali da participação de um íon de magnésio. Eu mencionei isso porque a letra falou que o processo apenas ocorre na presença da enzima fosfoexose isomerase e teria duas formas de a gente interpretar por que isso aqui está errado. A primeira seria, ok, a reação pode acontecer também na ausência da enzima, uma vez que toda reação poderia acontecer sem a enzima, né? Só que levaria bilhões de anos. A enzima, ela acelera, ela diminui a energia de ativação e possibilita que reações que de repente poderiam levar bilhões e bilhões de anos para acontecer, aconteçam de forma quase instantânea. Mas eu acho que o mais provável é que eles tenham querido dizer que não depende só da enzima, mas também desse íon de magnésio aqui, para que haja essa reação. Talvez tenha sido esse que seja o ponto ali da letra E. Aquela parte lá que diz que a frutose 6-fosfato é rapidamente consumida, eu não me lembro de ter visto aquilo no Leninger, talvez esteja lá e eu não vi. Eu achei nesse capítulo aqui, que eu peguei avulso na internet, é um livro que é pago, então eu tô usando o Sci-Hub para ler. Aqui ele fala, estágio 2, né, etapa 2, isomerização da glicose, reação requer ali um íon de magnésio, além da enzima, né? Enfim, aí ela pode entrar na via ah, da via, né, da glicose, da via glicolítica. A reação pode ir tanto para um lado quanto para o outro, mas como a frutose 6-fosfato é rapidamente consumida na próxima etapa, né, é improvável que ela vá na reação direta, na inversão, na reação inversa, na direção inversa. Tá difícil hoje, hein? E ainda agora eu falei que a próxima etapa era o gliceraldeído de 3-fosfato, não, eu pulei uma etapa, né? Repara que eu já tô chamando o urubu de meu louro aqui. A frutose 6-fosfato, ela é fosforilada e vira frutose 1,6-bisfosfato, e aí sim ela pode virar gliceraldeído de 3-fosfato. É essa etapa aqui, né, o fato de que a frutose vira isso aqui rapidamente, que faz com que essa reação aqui seja, enfim, favorecida. Em 94, um cientista estava estudando uma lâmina histológica do sistema nervoso, do tecido nervoso, reconheceu como sendo um neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático. Logo, essa célula era uma célula curta e continha vesículas de acetilcolina. Aquele esqueminha do Becker eu já mostrei 1 milhão de vezes, divisão simpática. Repara aqui que os neurônios pré-ganglionares são curtinhos, né? Mesmo os mais longos são mais curtos do que os da divisão parasimpática. E, naquela região ali que eu mostrei, neurônios colinérgicos, portanto, acetilcolina. Texto para 95 e 96 falou sobre osteogênese imperfeita, uma doença ali que leva a fraturas ósseas, por exemplo, caracterizadas pela produção inadequada de colágeno tipo 1. 95. O colágeno em questão pertence ao tecido conjuntivo. A gente está falando aqui de tecido ósseo, né? Então, tecido conjuntivo. 96. Quando o colágeno é produzido de forma errônea nessa doença, o produto do gene anormal prejudica a função do produto do gene normal. Nesse caso, a gente tem aqui um caso, né, de dominância negativa. Vou colocar um link para esses slides aqui, tem bastante coisa interessante neles. Mecanismos através dos quais as mutações exercem efeito no fenótipo. Efeito dominante negativo. Mutações num alelo resultam na produção de uma proteína mutante, naquele caso lá o colágeno, né? Que não só perde sua função, como também impede que o resto, né? Os outros 50%, funcione normalmente, assim como a questão colocou lá. 97. Característica exclusiva do gênero Homo, nós, né? E ausente nos demais primatas, a forma da nossa arcada dentária. É só nossa. Leia o capítulo 26 do Puff, a evolução primata e surgimento dos seres humanos. E aqui a comparação, a comparação, né, das arcadas dentárias de um ape. Vamos pensar que isso aqui é um chimpanzé, pode ser que seja. Repara que a forma da arcada dentária, né, os caninos super longos, e do ser humano, super diferente. Isso aqui só tem na gente mesmo, os outros são mais parecidos com isso aqui. 98, bem objetivamente, contagem de linfócitos TCD8 isoladamente não ajudam no diagnóstico de AIDS, né? Do CD4, ok, a gente pode até pensar, né, que diminui bastante quando a pessoa está com AIDS, né? Testes cutâneos de antígenos bacterianos por conta ali de infecções oportunistas, né? Biópsia do linfonodo, o linfonodo fica bem também atacado, né? Bem impactado pela infecção, pela AIDS. P24, antígeno P24, aí já é mais específico também. Mas o ponto é que apenas a contagem de CD8 não ajudaria no diagnóstico de AIDS. Para 99 100 temos aqui um embrião, né? É uma etapa bem precoce ali de desenvolvimento. Folhetos embrionários, endoderme, mesoderme, ectoderme, portanto é um triblástico, né? Aqui é a formação do blastóporo. 99. O orifício assinalado pela seta, o blastóporo, originará a boca nos protostomos, né? Os deuterostomos vai originar o ânus.
todo mundo aqui é deuterostoma, menos a letra B, lombriga. Então a lombriga vai ter, o blastopro vai originar a boca. Relações filogenéticas aqui dos Bilateria. Peguei na Wikipédia mesmo só para ilustrar, não se apeguem muito a isso aqui não. Temos aqui os deuterostomos, né? Cordados e ambulacrara, que tem aqui os equinodermos, por exemplo, né? E protostoma, todo o resto, incluindo os nematoda, as lombrigas estão aqui dentro. E por fim, as artérias são estruturas derivadas da mesoderme, músculo liso, né? Todo o resto aqui, bom, temos aqui dois da ectoderme, né? Cérebro e a epiderme, ectoderme, né? Temos aqui da endoderme, pâncreas, fígado, etc. As artérias da mesoderme. E eu concluo esse vídeo aqui recuperando aquela discussão que eu puxei lá no primeiro vídeo, né? Sobre algumas alternativas, algumas questões aqui tem alternativas marcadas mais claras ou mais forte, né? Na maioria dos casos, a alternativa marcada estava certa. Em alguns casos, como por exemplo essa última aqui, não estava, né? As alternativas mais claras não eram as certas. Eu pensei, por exemplo, se eu escolhesse um participante para ser o medalhista de ouro, eu não ia querer que esse cara gabaritasse a prova, porque gabaritar a segunda fase da UBB é tão provável quanto você ganhar na loteria e ser atingido por um raio logo em seguida. Então, assim, eu não iria querer que a pessoa gabaritasse a prova. Eu ia querer que ele acertasse apenas a quantidade de questões suficientes para que ele tirasse medalha de ouro. Ele ou ela, não sei, né? Então, assim, eu só tô trazendo essa reflexão porque nós podemos estar diante de um caso aqui de manipulação de resultados, como pode também ter sido apenas uma coisa aqui, né, de formatação da prova, né, uma coincidência, não sei. Mas se isso aqui foi perceptível na prova impressa, a gente tem aqui um problema, né? Porque se alguém percebeu isso e chutou, se deu bem na prova. É uma discussão que não leva a lugar nenhum, até porque não dá pra voltar no tempo, né, e enfim, fazer nada em relação a isso, se foi o caso, né? Nem tô querendo fazer aqui nenhum tipo de acusação mais contundente, porque é uma acusação muito séria. Tô falando aqui, possibilidades. E você que é professor ou participante da UBB, fica ligado nesses detalhes da prova, né? Porque às vezes pode acontecer alguma coisa assim e é importante ficar atento, né? Pra poder tomar as medidas cabíveis, né? A tempo. Pra não deixar o tempo passar e depois perder uma oportunidade. A OBB não vale dinheiro diretamente pro participante, né? Mas tem um valor acadêmico, né? Tem uma satisfação da pessoa de ganhar, ou receber o prêmio, fazer uma viagem internacional, muitas das vezes, né? E a escola que tem alunos medalhistas de ouro valorizam, né? Pode colocar lá num banner, né? Alunos medalhistas e medalhistas em Olimpíadas Científicas. Então, assim, existem interesses envolvidos nisso, pessoais e institucionais. Só tô trazendo essa coisa assim pra fiquem atentos a esse tipo de coisa que pode acontecer nesse tipo de evento. Agora sim, ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos a primeira fase da 16ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá!